Olá, Capricórnio, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho, né, para você receber sempre as notificações quando a gente postar aqui um vídeo novo no canal, ok? E este mês, Capricórnio, quem vai fazer a leitura do seu signo sou eu, Letícia. Mais alguns recadinhos importantes. Sejam sempre muito bem-vindos, sempre muito bem-vindas, tá bom? Você que já é inscrito no canal, que já tá aqui com a gente, né? São sempre muito bem-vindos. Gente, bom, vamos lá então. É uma leitura atemporal, tá? É uma previsão para julho, ok? As tendências, né, para julho. Mas daqui a pouco você vai assistir esse vídeo, de repente esse vídeo chega pra você num outro momento e tá tudo certo, tá? Ok? Você pega pra você aquilo que você sentir, que fez sentido, né? Que ressoou ali com a tua energia, tá bom? Então, assim, é uma mensagem atemporal, é uma mensagem coletiva, tá? Para o coletivo de Capricórnio, ok? Então não vai ressoar com todo mundo, tá bom? E tá tudo certo. Por isso, pega pra você só aquilo que você sentir que é pra você, tá bom? O restante solta pro universo, combinado? Vamos ver então aqui como é que Capricórnio inicia aí esse mês de julho. Vamos lá. Passamos já da metade do mês, né, gente? Que loucura! Vamos ver então o que o tarô tem aqui de tendências para Capricórnio. Opa! Carta da Justiça. Vamos ver aqui o que mais para Capricórnio. Um valete de paus. Corresponde à figura do pajem no tarô tradicional. O que mais, por favor? A carta da morte, olha só. Gente, deixa eu ver aqui, acender essa luz aqui, porque eu esqueci de acender e eu vi que tava bem estranho mesmo. Ah, agora sim, agora vocês até me veem melhor, né? Ficou melhor? Deixa eu ajeitar aqui. Ok, agora sim. Bora lá então. Vamos ver aqui. Olha só, e a gente tem uma estrela no fundo do deck. Vamos ver então como é que Capricórnio aí inicia esse mês, né? Quais são as energias, né, mais latentes. Bom, a gente abre aqui com uma carta da Justiça, né? É uma carta que fala de um certo equilíbrio, fala também muito assim de questões de causa e efeito, né? Ou seja, a gente colhe aquilo que a gente planta. É uma carta que também fala sobre situações da justiça em si, né? Sobre a gente, inclusive, ser justo, sobre a gente ser bem ponderado, sobre a gente ser, muitas vezes, imparcial em alguma situação, tá? Então, o que eu vejo aqui para Capricórnio, tá? Eu vejo aqui Capricórnio precisando lidar com alguma situação, talvez um tanto desafiadora, por conta de que é algo que lhe causa, vamos dizer assim, uma sensação de injustiça, tá? É aquela coisa de às vezes se sentir injustiçado, tá? Isso causa uma certa ansiedade, uma certa... como é que a gente fala? Uma certa birra, digamos assim, né? Uma irritação, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, a gente ressoa com aquilo que a nossa energia tá vibrando, tá? Então, assim, é bem importante, Capricórnio, tentar, assim, ó, equilibrar ao máximo essa energia, tá? Procurar sair dessa energia de injustiça, de irritabilidade, de se sentir muitas vezes, né, injustiçado e por isso ficar na raiva, ficar na brabeza, tá? Não que a gente não possa sentir isso, tá? Muito pelo contrário, se a gente se perceber nesse sentimento e se houver, né, ali um motivo pra gente se sentir assim, é importante a gente sentir sim, tá? Mas não dá pra gente ficar de eterno naquele sentimento, tá? Porque aí, ó, as coisas elas não fluem, né? Quanto mais negativo a gente vibra, parece que mais coisas que são daquele naipe ali a gente atrai, tá? Então aqui a importância de equilibrar também, né, essas energias aí, tá bom? Não ficando por muito tempo nessa vibração de raiva, de chateação, de estresse, de ansiedade, tá?
Porque eu vejo aqui Capricórnio precisando encerrar algo, tá? Que é bem difícil. Que é bem difícil, mas é muito necessário. E é aquela coisa assim, ó. Não é, eu acho que eu não vou fazer. Não, tem que fazer porque é como diz, tá no caminho, tá? Ó, a gente tem a carta da morte aqui, ó. Tá? Trazendo a necessidade do encerramento de algumas situações, tá? A vida ela é feita de ciclos, né? E alguns se encerram para outros iniciarem, tá bom? Então, às vezes a gente tá tão apegado numa coisa que já não está mais nos fazendo bem e a gente também não consegue se desvencilhar daquilo, porque é uma decisão difícil às vezes, tá? Mas é assim, ó, bom, você quer cumprir com o teu propósito, você quer seguir com a tua vida, você quer seguir com os teus planejamentos, você quer ter aí um equilíbrio, você quer ter a questão aqui da causa e do efeito, né? Ou da colheita, para quem achar que de repente é mais apropriado essa palavra. É a questão de a gente saber o momento de encerrar algumas coisas, o momento de deixar algumas coisas para trás, pra gente conseguir seguir o nosso destino, tá? Então, assim, e nem tudo é difícil, não, nem tudo é fácil de encerrar, né? Essa leitura não tem, assim, uma área da vida específica, né? Então, a gente pode estar falando aqui, às vezes, de um trabalho que não tá mais legal, que já tá fazendo mal, tá? A gente pode estar falando aqui de um relacionamento que já não tá mais fazendo bem. A gente pode estar falando aqui de uma amizade que às vezes tá tóxica demais. Tá? Aquela amizade assim que suga as energias, que a gente não consegue mais, que a gente chega perto da pessoa e já sente assim que, nossa, não tá legal. Tá, Capricórnio? Então aqui há sim a necessidade de encerrar algo. E Capricórnio já enxergou isso. Já enxergou, tá? Só que é bem difícil mesmo, tá? E se a gente estiver falando aqui de relacionamento, tá? A gente pode ter sim criança envolvida, filhos, né? E isso é uma das dificuldades para encerrar, né, esse ciclo. Só que vamos pensar o seguinte, ó. Às vezes se a gente estiver falando de relacionamento com filhos aqui, tá? Às vezes o relacionamento ele tá tão ruim que ele causa mais mal para a criança do que pais separados, né? É complicado isso, né? Mas é antes um casal viver em paz, longe um do outro, do que ficar junto ali naquela demanda diária, muitas vezes, né? Se degladiando algumas vezes, tá? Então aqui a gente tem nitidamente, tá? Uma situação clara de ansiedade, de estresse, de irritabilidade. São aquelas coisas assim que saem muitas vezes do controle, que a gente não consegue manter aquele equilíbrio necessário, tá? Mas também fica difícil encerrar. Mas aqui Capricórnio já viu isso e provavelmente no mês de julho faz esse encerramento, tá? Então eu decido por aquilo que é correto. O que é correto? Eu ficar daqui a pouco numa situação que tá me fazendo mal, ou eu passar por esse momento, né, de luto, digamos assim, porque todo fim de ciclo, todo encerramento, ele é um luto. E ele é preciso ser vivido, tá? Então, assim, aqui Capricórnio enxerga isso. E por mais dolorido que seja, põe um ponto final nisso. Eu vejo isso bem claro aqui, tá? É a energia que Capricórnio tá entrando no mês de julho, já com essa vontade e com isso meio que decidido, assim, tá? Meio que aqui já bateu o martelo pra isso, né? Vou encerrar o que é preciso. Vou limpar aqui essas demandas, essas situações que estão me travando e me causando ansiedade, irritação, estresse, brabeza, tá? É aqueles momentos assim de pico de estresse, né? Ou seja, tá tudo bem, daqui a pouco parece que dá uma desequilibrada, tá? É isso, são os gatilhos, né? E quando a gente tem no fundo do deck uma estrela, é como se o tarô viesse aqui e dissesse assim, olha, a hora que você conseguir se desvencilhar disso, que você, né, não, já era para ter posto um ponto final e ainda não colocou, você vai conseguir seguir rumo ao seu sonho, né? Você vai se sentir, inclusive, curado dessa situação,
tá? Então assim, Capricórnio, tá no caminho, tá no destino, digamos assim, tá? É algo que realmente precisa ser feito. Encaixa para o teu momento, como eu disse, não é uma leitura para uma área da vida específica, né? A gente pode sim ter aqui qualquer área da vida, questões às vezes bem do lado pessoal, né? Às vezes não tá nem envolvendo outra pessoa, uma instituição, por exemplo, né? Como um emprego, alguma coisa assim, não. Às vezes é a pessoa com ela mesma, precisando ser justa com ela mesma, colocando um ponto final naquilo que ela mesma cria muitas vezes, né? Quantas vezes a gente tem crises de ansiedade por gatilhos, por exemplo, que puxa vida, que partem ali de dentro da nossa própria cabeça, que é um desequilíbrio nosso mesmo, né? E que a gente precisa se ligar nisso, né? Tá? Vamos ver aqui então possíveis desafios e possíveis energias mais favoráveis assim para Capricórnio agora no mês de julho. A gente tem um jogo bem forte inicial aqui, Capricórnio, porque temos arcanos importantes aqui, todos são, né? Mas aqui a gente tem 2 arcanos maiores já no jogo de abertura, né? E de uma forma bem positiva. Por mais que sejam arcanos assim que trazem uma mensagem que às vezes ela não é tão facinho, né? De se fazer, de se executar, de se ouvir, mas é algo assim que está muito para o positivo, né? Possíveis desafios, ó, o carro. Carta do carro, estando aqui como um possível desafio. E por que possível? Porque nada está determinado, né? Nada está escrito em pedra. Então a gente pode muitas vezes ter um desafio, mas a gente usar das nossas energias favoráveis para virar esse desafio aí, para superar isso, né? Ó, um cavaleiro de espadas, ó, no positivo, né? Nas energias favoráveis. 5 de copas no fundo do deck. Ó, bom, a gente tem aqui sim, né? Capricórnio precisando findar algo que não tá mais legal, algo que não tá fazendo Capricórnio feliz. Mas a gente tem uma indecisão, né? É aquela coisa, o meu coração quer uma coisa e a minha cabeça quer outra, né? A razão e a emoção, elas meio que estão aqui num grande impasse. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas como eu vou seguir sem essa pessoa, ou sem esse emprego, ou sem essa questão aqui? Qual é o desafio aqui, né, para Capricórnio? É entender que dá para seguir o caminho sem aquilo ali que precisa ser encerrado, entende? Dá para seguir. O carro anda igual, entende? Não é necessário, às vezes, um copiloto, vamos dizer assim, tá? Então aqui é um desafio, né, para Capricórnio. Primeira coisa, alinhar o seu desejo, né, o seu real desejo, a sua vontade, equilibrar aqui emoção e razão para que as coisas fluam na mesma direção. É entender o que é que de fato eu quero, tá? Para que a coisa ande. Então, eu sei que eu preciso tomar essa decisão, mas eu não tomo por quê? Porque eu tenho medo que eu trave. Eu tenho medo de não conseguir prosseguir. Tá? E outra coisa, né? Tem sim aqui aquela coisa da indecisão mesmo, né? Do receio, muitas vezes, tá? Como eu disse, o coração quer uma coisa, a mente quer outra, e aí não consegue chegar num consenso, tá? E aí trava mesmo, né? Aí não faz o que é necessário ser feito. Então é bem importante, tá? Buscar aqui elevar os seus pensamentos, né? Ou seja, pensar positivo, né? Ter uma mente o quanto mais limpa, mais pensamentos quanto mais fluidos, melhores. A gente tem aqui, ó, um cavaleiro de espadas, né? Então é a gente buscar aquilo que é necessário. Bom, o que eu preciso aqui? Eu preciso elevar minha energia, né? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso ouvir algo de alguém.
Então faça isso, isso vai estar muito favorável para você, tá? Aqui a gente tem como algo positivo a conversa fluida, a conversa limpa, a conversa franca, sem atropelar, sem uma frieza extrema, mas sem também aquela coisa do sentimentalismo, entende? Aqui é preciso sinceridade e objetividade, tá? Então, assim, isso vai estar muito favorável. Eu diria, inclusive, que se vocês, assim, ó, conseguirem respirar fundo, né? Quem gosta de mantra aí, ouve mantra, é muito bom, tá? Vocês vão conseguir ter uma conversa muito fluida, tá? É aquela coisa o diálogo estará a seu favor, né? Eu vejo aqui que algo precisa, sim, ser resolvido, decisões precisam ser tomadas, e a conversa, tá? É o melhor caminho. É o melhor caminho, tá? Pode até ser uma conversa iniciada daqui a pouco por WhatsApp, né? Vou te convidar para ter uma conversa, precisamos trocar uma ideia, mas eu ainda acho que, apesar de a gente ter talvez um princípio aí pelos meios, né, digitais, talvez, é importante aqui uma conversa no olho a olho, tá? A gente precisa aqui muita franqueza, muita clareza, muita verdade, tá? E aí é também a ação, né? Ou seja, eu vou conversar sobre aquilo que eu preciso fazer, né? Aqui eu vejo meio que como já um comunicado, né? Bom, tomei X decisão, então eu vou chamar para conversar, mas eu vou comunicar. É uma conversa franca, sincera, aberta, mas é uma espécie assim de comunicado, tá? Então a gente tem aqui, Capricórnio, o diálogo muito, 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 muito favorável, tá? De uma forma muito clara, de uma forma muito verdadeira, tá? Além, claro, do deixar, né, os teus pensamentos fluírem, tá? Você deixar também que o teu racional, eu diria que aqui o teu racional vai estar muito mais a teu favor do que o teu emocional. Até porque no fundo do deck a gente tem um 5 de copas, tá? Então, assim, cuidado, né? Olha só, a gente tem um carro aqui no teu desafio. E um emocional um racional, desculpa, bem favorável. Bem favorável, tá? Então, cuidado, não permita que as tuas emoções travem as tuas decisões. Travem as tuas ações quanto às tuas decisões, tá? Muito importante isso. Muito importante. Não se feche em copas, né? Como a gente diz, tá? Não se feche em copas, porque aí vai ser xarope de você conseguir resolver, né? Ou, enfim, encerrar aí algo que de fato é necessário encerrar, né? A gente tá vendo aqui que tem alguma coisa que você precisa aí pôr um ponto final, você já sabe disso, já não é de hoje, tá? Então, fica de olho nisso, tá? Para que você não adie mais uma vez, tá bom? A gente tem aqui uma tendência, né, desafiadora, digamos assim, o desafio aqui para Capricórnio é grande, tá? Então, por isso que tem que ter, assim, bastante perseverança, né, para fazer aquilo que quer de fato, né? E aqui é o que tá pegando. Eu quero, mas não, sabe, não faço. Vamos ver aqui como é que desenrola isso, tá? Previsão de como isso desenrola, se Capricórnio, né, conseguir equilibrar essas energias aí, conseguir trazer um equilíbrio pro racional e pro emocional, né? Usar, sim, da sua inteligência emocional, tá? Da sua, assim, como é que a gente fala? Da sua boa articulação com a conversa, tá? Vamos desenrolar. Ó, carta do diabo.
Rei de Ouros no negativo desse jogo, tá? 5 de paus no positivo. E um 8 de ouros no fundo do deck, Capricórnio. Bom, que interessante, né? Esse jogo, ele não, pra mim, pelo menos aqui no meu sentir, tá? Ele não me traz assim claramente, né? Eu acho que a gente pode ter capricornianos e capricornianas aqui com situações aqui que precisam ser encerradas, né? Que já estão aí num processo de saber que tem que encerrar. E querer, mas não, sabe aquela coisa, quero ou não quero, né? Então a gente pode ter aqui sim situação de amizade, situação de amor, né? De relacionamento amoroso, situação de trabalho, tá? Questões aqui às vezes com chefes, né? Com superiores hierarquicamente falando, tá? Então assim, ó, como é que isso desenrola, né? Assim, Capricórnio, ó, Capricórnio tem tudo pra fazer, tá? Tem tudo pra julho, fazer de julho o seu mês D, né? Não é o dia D, é o mês D. É o mês de resolver, tá? Mas Capricórnio precisa lutar bastante aí contra as suas próprias amarras, tá? Contra os seus medos, contra os seus aprisionamentos, né? Ou seja, eu estou aprisionado aqui, tá? Olha só, a gente tem aqui a carta do diabo com um rei de ouros aqui dando um super zoom, né? Cartas de peso, tá, Capricórnio? Pode ser uma posição, né? Se a gente estiver falando aqui de emprego, né? Enfim, de empresa, de sociedade, qualquer coisa assim, né? Vida profissional, né? Existe talvez uma vaidade, mas não é assim, é no sentido de assim, poxa vida, como é que eu vou sair disso se eu já trilhei todo esse caminho e eu já cheguei nesta posição? Sabe aquela coisa da pessoa se sentir assim, ó, muito preso àquilo, né? E eu vou te falar uma coisa, Capricórnio, isso é o teu ego, tá? Dizendo pra você que você não pode, dizendo pra você que se você fizer você é um fracassado, uma fracassada, tá? Que como é que você vai sair disso se você já chegou até aqui, né? Um rei nunca pode deixar cair a sua coroa, esse tipo de coisa assim, tá? Ou uma rainha, né? Então a gente tem aqui uma grande chance, tá? Quando eu vou pra uma linha assim, como isso desenrola, né? A gente tem aqui uma grande chance de Capricórnio cair nisso, cair nessa armadilha do ego, tá? Se a gente estiver falando de um relacionamento, a mesma coisa. Nossa, mas como é que eu vou ficar sozinho? Como é que eu vou ficar sozinha? Né? Eu tipo, sei lá, não me vejo dessa forma. Às vezes, por quê? Porque realmente não quero estar sozinho, né? Ou porque muitas vezes fica se pegando naquilo que os outros vão pensar, naquilo que os outros vão falar. É engraçado a gente falar isso nos dias de hoje, né? Mas aqui a gente tem essa energia, tá? E quando a gente vai pro positivo disso, tem uma questão de Capricórnio estar realmente assim querendo fazer isso, né? Olha quanta luta Capricórnio tem aqui, ó, para conseguir vencer essas amarras, para conseguir vencer o próprio ego, para conseguir assim fazer o que tem que ser feito, se desvencilhar disso que se sente preso hoje, né? Olha como essa carta esse é o tarô tradicional do Eight, né? Ela nós temos aqui um casal, né, ó, acorrentado, né? Então aqui é literalmente estar se sentindo amarrado a essa situação, a essa pessoa, a esse emprego, a essa amizade, ao que for, né? E olha quanto de luta tem aqui para conseguir se desligar disso, para conseguir se desvencilhar disso, né? Então o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que Capricórnio luta sim contra esse ego, né? Contra essa coisa que diz pra ele, não, você não pode sair disso, porque não vai ser legal pra você, né? São N situações, né? Às vezes é uma posição, às vezes é realmente uma questão financeira, né? Às vezes é uma certa vaidade, tá? Então, assim, aqui é necessário bastante empenho,
né? Deixar o ego um pouco de lado, se esforçar, né? Olha um 8 de ouros aqui, né? Se trabalhar, procurar autoconhecimento, saber o que de fato é importante para você, o que de fato é valoroso para você, né? O que para você você considera, né? Felicidade, ter uma vida abundante, plena, tá? Bem importante isso, tá, Capricórnio? Vamos pegar um conselho aqui para Capricórnio, porque se você não lutar contra essas questões, você tende aí a em julho ainda não encerrar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que tá no teu destino, aquilo que você precisa fazer para que você siga, entende? E aquela coisa assim, poxa, eu tenho um caminho brilhante aqui pela frente, né? E por que eu tô travado aqui? Porque você não está colocando ponto final naquilo que é necessário. Às vezes a gente fica tão apegado em alguma coisa e a gente percebe que outras coisas não andam. Aí às vezes nada anda, né? Por quê? Porque a gente ainda tá preso em alguma coisa que a gente sabe que não nos gera uma energia boa. Que a gente sabe que não tá nos trazendo felicidade. Mas eu não consigo sair daquilo. É um aprisionamento. Um conselho, por favor, ó, carta da força. Quanto arcano maior nesse jogo, Capricórnio, meu Deus. Tem uma galera aqui que tem questões, assim, muito profundas da vida pra resolver, pra fazer, né, para as coisas andarem. Então, assim, ó, quando a gente vem aqui para um conselho, Capricórnio, olha só. Lembra quando eu falei ali, né, sobre autoconhecimento e tudo mais? Pois é, aqui é a necessidade de domar, literalmente, os seus leões internos, né? Olha, a moça, ela tá aqui com o leão, estão os dois, ambos se respeitam. Ela trabalha com a inteligência dela, porque afinal de contas o ser irracional aqui é ele. Ela pensa, né? E ela usa da sua inteligência para conseguir domar esta fera. Então aqui, quando eu falei ali atrás sobre inteligência emocional, é isso. É isso, é você, Capricórnio, usar da sua inteligência emocional. É você buscar isso se for necessário, né? E olha só, quando a gente foi lá para as energias favoráveis, a gente tinha o quê? Cavaleiro de espadas, né? É um buscador. Então, se você sente assim, ó, que a comunicação não tá fluindo, que as ideias não estão fluindo, busca isso, busca essa ajuda, talvez. Busca esse conhecimento, busca este autoconhecimento. Porque a gente só consegue lidar com as nossas questões internas, com as nossas limitações internas, com as nossas sombras, quando a gente se autoconhece e quando a gente conhece essas sombras. Porque senão a gente vai ficar sempre brigando, né, com aquilo internamente e achando que é o outro que não nos deixa fazer o que temos que fazer. Achando que a culpa é do outro e não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. Ou seja, eu preciso tomar uma decisão. Então, eu preciso encontrar a coragem, né, para fazer isso. Se é que me falta coragem, né? Eu preciso ter, inclusive, força para fazer o que é preciso, por mais dolorido que seja. Essa carta, ela inclusive fala de vitória. Fala da gente conseguir lidar com as nossas situações, com as nossas questões mais desafiadoras, e seja ela externa ou interna, tá? Sobre a gente ter muita compaixão, muita autocompaixão. E aí sim, a gente superar aquilo que é preciso e a gente fazer o que é preciso, né? Ter as ações necessárias para que a gente chegue nessa vitória que a gente tanto busca. Para isso é preciso força, é preciso perseverança, é preciso fé. E às vezes quando a gente meio se perde disso tudo, sim, às vezes é preciso buscar ajuda. E não é feio. É muito bom isso. Então, é chegada a hora de Capricórnio olhar para as suas sombras, digamos assim, né? E trazê-las para a luz. Porque às vezes quando a gente tá com medo de fazer alguma coisa,
A gente nem sabe bem do que tem medo. Mas eu preciso tomar essa decisão, mas eu não tenho medo. Mas por quê? Né? Então, olha a importância da gente se autoconhecer, tá? Então, assim, Capricórnio, é necessário que você olhe para si, que você vença os seus medos, que você vença os seus leões internos, tá? Existem decisões importantes a serem tomadas, não são decisões fáceis, tá? Julho é o mês de, mas se você não domar esses leões aí, tá? Vai passar mais um mês, que é um mês assim muito favorável para isso, e talvez você não faça, tá? Bom, agora nós vamos aqui para uma mensagem das bruxas. Adoro esse oráculo aqui, que é o oráculo das bruxas, mensagem das bruxas. Vamos lá, vamos ver aqui o que esse oráculo lindíssimo traz para Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Uma mensagem, por favor. Ó, prosperidade. Nenhuma prosperidade é mais importante do que aquela que enriquece o espírito. Antes de tudo, é preciso fertilizar com a ética para ponderar os seus desejos. Sabedoria para saber pedir só aquilo que puder carregar. E altruísmo para saber repartir muito ou pouco do que vai chegar. Tá? Então, assim, ó, fala de prosperidade. Lembra que antes ali eu falei sobre a gente querer muitas vezes uma vida próspera e abundante, mas a gente não conseguir chegar lá, ou a gente ficar ali, né, remando, por quê? Porque eu não consigo me desvencilhar daquilo que justamente está me impedindo para chegar nessa prosperidade. E aí é importante também a gente saber pedir ajuda para os nossos mentores, buscar algo, né, quando a gente percebe assim que a gente precisa clareza, tá? Então não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha buscar, né, ajuda, tá? Vamos ver o que tem aqui no fundo. Sentimentos, ó. Hoje é dia de você varrer para fora de si todos os sentimentos ruins que ainda norteiam sua mente. Já é hora de limpar a sua mente. Olha que interessante, né? A gente abre o jogo dizendo que é preciso encerrar algo que causa justamente irritabilidade, ansiedade, raiva. E agora vem aqui a carta dizendo que é necessário varrer os sentimentos ruins da sua vida. Que coisa, né, Capricórnio? Então, Capricórnio, é isso que eu tenho pra vocês, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram. Comenta aqui embaixo se essa mensagem fez sentido pra você, tá? E vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo a minha rede social e a rede social da Thaís, tá bom? Que é o @leticia.tarot e o @thais.triade, ok? Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, dá uma chegadinha lá, segue a gente, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.